Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje vamos fazer uma retrospectiva de como foi o ano e a gente vai focar basicamente em duas variáveis macroeconômicas, né, que é o PIB, que te dá uma noção da atividade econômica, da economia ao longo do ano, e a inflação, né, que diz como que o custo de vida está aumentando. Aí a gente meio que dá para ver dois movimentos aí ao longo do ano, principalmente quando a gente olha para o PIB, né, para a atividade econômica da economia, né. A gente vê um processo ali inicial, no começo do ano, que já vem do ano passado de recuperação da pandemia, tá? Então você vê diminuir as restrições a movimentações de pessoas, mercadorias, tá? Diminuir as restrições de distanciamento social. E aí você vê a economia dando uma recuperada ali daquele choque pesado que foi a queda que veio por causa da pandemia. Tá? Aí você vê um crescimento forte ali, principalmente no primeiro trimestre, puxado por isso. Tá? Apesar do que no primeiro trimestre do Brasil foi uma situação muito ruim, né, da parte da pandemia, apesar disso você vê uma recuperação boa. Tá? Mas é uma recuperação que acaba não se sustentando, pelo menos nos próximos, no restante do ano ali, pelo menos até onde a gente tem dado, que é no terceiro trimestre. Né? A gente passou a ter dois trimestres de crescimento quase zero, negativo, mas quase zero, então a economia basicamente parou. Tá? Lógico, ainda são 2 trimestres ali, a gente tem que esperar um pouquinho mais de tempo para ver se de fato isso aí vai pegar, mas toda a indicação é que vai ter mais do mesmo aí para o próximo ano, basicamente por causa das indicações que estão vindo das expectativas, né, da perspectiva da política fiscal e assim por diante. Tá? É uma coisa que eu vou deixar para falar mais no fim desse vídeo, provavelmente no próximo vídeo. Quando eu vou falar das perspectivas para 2022. Mas assim, basicamente a gente teve a recuperação e a economia voltou para onde estava em termos de PIB, renda total gerada na economia brasileira, mas a partir dali parou. Tá? E o mais preocupante quando a gente tem crescimento muito baixo assim também é levar em conta que a população está crescendo. Tá? Então a renda total da economia, se estiver parada ou crescendo muito pouco, com a população crescendo ainda que pouco no Brasil, você faz com que a renda per capita, que é a renda por habitante, caia. Tá? Então o padrão de vida médio do brasileiro está caindo nos últimos anos, e o que está acontecendo nos últimos semestres é mais do mesmo, né, do que a gente está observando aí ao longo dos últimos anos. Tá? Ali no começo do ano, com a melhora da economia, a gente tem a bolsa melhorando ali no começo do ano, né, o dólar caindo e também a arrecadação melhorando. Tá? Com a recuperação da economia, a arrecadação de imposto melhora. Isso faz com que a situação fiscal do governo também dê uma melhorada. Tá? Então foi assim, um período bom para a economia. Apesar de para a doença ainda estar muito ruim, para a economia foi um período de recuperação, um período bom. Tá? Mas a hora que a gente olha para o segundo, principalmente a partir do segundo trimestre, as coisas começam a ficar basicamente estagnadas. Tá? Além disso, o que está acontecendo ali? Você tem crise hídrica, tá? Pegando forte. Isso aí é ruim para a economia, é ruim para a produção agrícola, é ruim para a geração de energia e, portanto, é ruim para a indústria. Tá? Então, tudo isso joga contra. A hora que a gente olha para serviços, que é o setor que a gente espera que vai recuperar mais com a diminuição das restrições à movimentação e ao contato social, ele não está recuperando naquela intensidade. Tá? Então, o que a gente está vendo ali é uma economia parada por conta disso. Tá? Além disso, quando a gente olha para a indústria, a gente começa a ver uma coisa que é mundial, que é falta geral de insumos, por causa que nas cadeias globais de valor começa a ter esses gargalos acontecendo, então tudo isso está jogando contra. Gol contra! E o que a gente está vendo também é uma piora do cenário futuro. Tá? Ainda que deu aquela melhorada, como eu comentei, na parte fiscal, no status atual da parte fiscal, a hora que a gente olha para o futuro, a perspectiva está piorando. Principalmente por causa da atuação dos políticos ali. A gente vê o Executivo Legislativo tentando aplacar o Auxílio Brasil, tá? Com esse subterfúgio, relaxando regras fiscais como o teto dos gastos, isso aí tornando o perfil da dívida do Brasil pior,
tá? E fazendo com que as expectativas para o futuro fiquem piores também, tá? Além disso, você tem a eleição no ano que vem, então todo o cenário futuro está bem nebuloso. Isso aí, para quem está pensando em investir, para quem está pensando em gerar emprego, é uma coisa pouco complicado, né? Então tudo isso joga contra o crescimento da economia brasileira. Então o Brasil agora já está indo meio contra o que está acontecendo no resto do mundo, tá? Que está tendo recuperação, e aqui no Brasil as coisas basicamente pararam. Lógico, ainda são só 2 trimestres que a gente está observando de dados ruins, mas outros dados estão revelando também situação preocupante, e a perspectiva para o futuro é continuar na mesma, tá? E é lógico que isso acaba contaminando a situação atual da economia brasileira. O outro ponto que eu gostaria de falar aqui é sobre a inflação, né? Então essa é uma outra coisa que a gente olhando para a economia brasileira, e é uma coisa bastante preocupante, né? Porque a gente viu a inflação pegar aí ao longo de 2021 e ela passar de 10%, né? Quando a gente olha para o IPCA, que é o principal índice de inflação da economia brasileira, que é computado pelo IBGE, que serve para guiar as ações de política monetária do Banco Central, né? A decisão da taxa Selic. Então você vê a inflação subindo pra caramba, boa parte disso é um fenômeno mundial. Você vê, como eu estava dizendo antes, você tem problema nas cadeias globais de valor, gerando falta de insumos, os preços dos insumos subindo. Você também tem esses gargalos no transporte de mercadorias internacionais, falta de containers, o preço do frete subindo também, o frete internacional. Então tudo isso está puxando o preço de insumo para cima. Você tem a crise hídrica com o preço da energia subindo, aumento de preço de commodities, tá? O Brasil é um produtor de commodities, então, por exemplo, se aumenta a demanda lá fora, sobe o preço de commodity, preço de alimento, por exemplo, acaba subindo aqui também. Tá? Então tudo isso está conspirando para puxar a inflação para cima, que são fatores de oferta. Tá? Mas ainda que a inflação tem alguns itens que estão mais destacados, como energia, gasolina, preço do petróleo internacional subindo ao longo do ano, puxando o preço da gasolina aqui. Tá? Apesar de esses fatores que chamamos de fatores de oferta estarem contaminando o índice, estarem pegando em determinados itens mais pesadamente, como energia, como combustíveis, você vê a inflação espalhada no índice como um todo. Tá? Uma inflação muito alta, muito mais alta do que a meta. Tá? A meta de inflação no Brasil no ano, ela não vai ser cumprida de longe. Tá? É 3,75 com 1,5 de tolerância para cima e para baixo. Então o teto desse intervalo de tolerância é 5,25. A gente está a inflação rodando a 10. Então é muito ruim da perspectiva de custo de vida. Tá? Mas não são só esses fatores internacionais que estão pegando na inflação. Tem também fatores locais. Tá? Você tem toda essa desorganização, briga política, tá? Entre poderes, você tem executivo brigando com o judiciário. Isso gera instabilidade política, faz com que o Brasil fique menos atrativo para investimento estrangeiro, sai dólar do país, então o preço do dólar tende a subir. Tá? E é mais uma coisa que contamina a inflação também. Isso aí faz com que o preço dos produtos importados, não somente importados, né, preços que são determinados no mercado internacional como commodities que eu acabei de comentar aqui, eles sejam contaminados por isso também. Isso aí puxa a inflação também. Tá? Então são fatores internos contribuindo para isso. Tá? E aí no fim do ano, como eu estava comentando, você teve o lance da PEC dos precatórios, e também um relaxamento das regras fiscais torna a situação fiscal brasileira numa perspectiva pior, então ninguém vai querer botar dinheiro aqui. Também você tem potencial saída de dólar, e aumenta o preço do dólar com isso. Então tudo isso também contribui para a inflação estar subindo. É preocupante? Lógico que é. A inflação alta é um monte de custo de vida, o que pega para todo mundo, principalmente para os mais pobres. Tá? Mas, da perspectiva de credibilidade da política monetária, eu não diria que é tanto um problema, porque foi um ano muito atípico. Tá? Furou a meta de inflação? Furou. Vai prejudicar a credibilidade da política monetária? Eu acho que não isoladamente, porque é um ano atípico. Tá? E são fatores de oferta. Se quisesse fazer a inflação convergir para a meta, tem que botar a Selic aonde? Em 20%? A que custo você teria que fazer isso? Eu acho que a questão é não deixar esse negócio contaminar os próximos anos. Aí você começa a ter prejuízo de política na credibilidade da política monetária. Tá? Mas de qualquer jeito foi um ano ruim da perspectiva de inflação. Boa parte disso é difícil de evitar, mas tem uma parte que é fator interno sim. Tá? O Banco Central reagiu a isso, mostrou que está preocupado, então a gente viu uma subida forte na Selic, mas não é uma subida que foi capaz de fazer com que se cumprisse a meta de inflação. Como eu disse, se quisesse cumprir, vai ter que jogar a Selic lá, onde 20%, 30%, e
alguma chance de nem cumprir, é que custo você jogaria a economia no chão. O principal do que o Banco Central está fazendo é mandar o recado que está preocupado. Então está numa trajetória de aumento pesado na taxa de juros, e mandando o recado que está preocupado, para tentar pelo menos diminuir a probabilidade dessa inflação, desse furo da meta se estender por vários anos, tá? Porque aí realmente você começa a ter prejuízo de credibilidade da política monetária, tá? Mas a gente fala mais sobre isso no próximo vídeo, quando eu vou falar sobre as perspectivas para a economia brasileira em 2022, que não são nada boas, como vocês já puderam notar aqui nesse vídeo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar no próximo vídeo, que não sei quando vai ser, tá? Por causa que a gente está em recesso aqui. E dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem, um abraço. Até semana que vem não, né? Até o próximo vídeo. Um abraço.